Assim como quase todas as coisas nessa vida, a cena do rap já passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Seja na estética, na própria forma de rimar ou nas sonoridades das músicas, o cenário já viu muitas fases diferentes, algumas surgindo enquanto outras saturavam. Por exemplo, hoje o rap se encontra num momento de transição, onde o foco são a sonoridade e a estética do underground. De fato, até artistas do mainstream estão tentando uma aproximação com essa parte do público com um visual mais sombrio e música mais, digamos, estranhas. Podemos observar esse tipo de movimentação acontecendo até por parte de um dos maiores artistas da nossa cena, ironicamente, o Matuê, como no caso do lançamento de Estranho. E é irônico, pois se trata de um grande artista tentando vender uma narrativa de rapper underground. No entanto, essa não foi a primeira vez que o underground figurou no mainstream. No ano de 2016, a cena viu algo parecido acontecendo. Com a mudança do público, que havia passado a consumir músicas através da internet, ao invés de CDs que já eram obsoletos havia bastante tempo, esse contexto foi propício para que surgisse toda uma leva de artistas que passaram a usar dessa ferramenta para que fossem conhecidos. Muitos desses artistas surgiram nessa época graças às batalhas, e após um tempo migraram para a música, e alguns deles ainda estão na ativa, fazendo parte do mainstream, como o César, Freud e talvez o mais conhecido, que é o Orochi. Além do aumento da popularização do uso da internet, outra mudança acontecia nessa fase. Os artistas que antes precisavam de estúdios para produzir suas músicas descobriram uma nova forma de realizar isso. Agora, qualquer um poderia gravar uma música no conforto do seu próprio quarto. É nessa fase que se popularizou o uso das DAW, como o FL Studio e outros programas. Na verdade, essa mudança já vinha acontecendo desde o início da década. Um exemplo disso é a mixtape de estreia do Emicida, que foi produzida dessa forma. Com esses dois fatores, a música deixou de ser produzida somente nos estúdios. Agora, elas também eram produzidas em quartos, nos home studios. Isso influenciou diretamente na forma que as músicas eram tanto produzidas quanto consumidas. Tudo era novo nessa fase e houve muita experimentação, não só em sonoridades, como por exemplo o trap, que também se popularizava aqui na mesma época, sobre o qual eu já fiz um vídeo falando sobre a cena da época e como o Rafa Moreira foi fundamental para que esse gênero desse certo por aqui. Mas voltando ao assunto, houve também experimentação no próprio formato das músicas e videoclipes. Havia uma urgência por lançamentos e isso refletia na própria forma de compor e escrever dos artistas. E essa urgência também era refletido nos clipes, que eram feitos sem muita produção e até sem muita edição mesmo, tendo somente cortes básicos e nada muito além disso. Todos esses fatores foram propícios para que a cena visse uma fase que ainda é muito lembrada como um dos melhores momentos que o rap já teve, o ano lírico. Embora seu auge tenha sido em 2017, foi no ano anterior que essa fase começou, e isso não seria possível sem um acontecimento que marcaria de vez esse período. Não é possível falar de ano lírico sem falar de Sulicídio. Essa faixa, que foi uma colaboração entre Baco Exu do Blues e Diomedes Chinaski, foi uma virada de ponta cabeça na cena. Essa foi uma das faixas mais importantes para o rap nacional, mesmo sendo um diss. Muito além de ser um ataque, essa música se tornou um hino para artistas de fora do eixo Rio-São Paulo que também queriam mostrar que havia todo o universo fora daquela bolha. Fora isso, essas músicas já tinham duas das características que iriam definir o que foi o ano lírico: as letras com o famoso ego trip e o uso de muitas referências. Características essas que atingem seu auge naquele icônico verso do Xamã. Após o lançamento de Sulicídio, a cena ganhou um clima de competição. Cada um tentava se provar o melhor uma música após a outra, e as letras eram um reflexo disso. O ano lírico foi um período marcado por muita competitividade implícita, que não partia apenas dos artistas. O próprio público tinha um comportamento habitual de analisar e investigar as referências por trás de muitas das letras, assim como seus significados. Isso, por sua vez, era um reflexo de outra coisa que também se popularizou naquela mesma época: os canais de react. Esse novo formato de vídeo influenciou muito a forma com que o público consumia música. Os canais que faziam esse conteúdo não serviriam apenas para explicar muitas das músicas, mas também ditavam o que valia ou não apenas ser ouvido, o que era relevante na cena, assim como novos artistas que estavam se destacando. De fato, muita gente conheceu seus artistas favoritos assim. Era uma forma simples e eficaz de conhecer aquilo que era novidade na cena, incluindo outro formato que também se popularizaria nessa mesma época, graças a todos esses fatores que formaram
formaram um cenário propício, que sem eles é improvável que acontecesse. Eu tô falando das cyphers. As cyphers eram um prato cheio para os canais de react. Durante o auge de um período que valorizava a técnica e a lírica como foco das músicas, as cyphers funcionavam como vitrine das habilidades de muitos artistas. Como um formato que reúne vários rappers para colaborarem em um mesmo beat, a lógica das cyphers é semelhante à das rodas de freestyle das batalhas, porém com versos escritos e mais elaborados, o que permitia que demonstrassem toda a sua capacidade lírica. Mesmo que não fosse uma batalha formal, havia uma competição implícita por trás de toda cypher. Cada uma delas sempre gerava uma discussão sobre qual foi o melhor verso, quem teve o melhor flow, ou qual tinha sido a barra mais memorável. E por falar em memorável, o ano lírico também é a época onde acontece alguns dos momentos mais memoráveis do rap brasileiro, nem no Poetas no Topo 1, já na abertura, com o primeiro verso do Macalester, que causou muita controvérsia. O reflexo vira matéria. Ou na parte do Santi, também no Poetas no Topo 1, que tirou sarro do próprio formato rimando somente a palavra merda, o verso todo. Outro exemplo de um momento memorável acontece no Poetas no Topo 2. Na verdade, temos muitos momentos memoráveis aqui. Desde a icônica participação do Rafa Moreira, que trouxe toda uma nova forma de rimar, fez com que todo mundo que também tivesse naquele projeto regravasse sua parte. Mano, o Rafa Moreira vai gravar e vocês estão conversando por quê, mano? Vou aprender alguma coisa, tá ligado, velho? Até a polêmica que se deu por causa do verso do Orochi, teria algumas indiretas que foram interpretadas como ataques e acabaram resultando numa treta após a resposta do Pelé Mil Flows na faixa Reza Sincera. Tá achando que tá no topo, desculpa amigão. Tô por aqui há muito tempo e eu nunca te vi. Teu título é de boy band, faz som pra menor de 15 anos e quer ter moral. Caso no meu quarto com cigarro e baseado, e a mina que tu queria chupando é meu... Poetas no Topo 2 foi de fato um dos pontos altos do ano lírico, seja por tudo que foi dito, seja por ser uma cypher com tudo de melhor que uma música nesse formato poderia ter. Além disso, essa seria a música onde novamente o Baco Exu do Blues popularizaria o termo usado para definir aquele momento da cena do rap. 2017 é o ano lírico, vocês estão fudidos! Com toda certeza o ano lírico pode ser chamado também de a era das cyphers. Esse foi o momento onde mais foram produzidas esse tipo de música de colaboração entre muitos artistas. O momento era propício para esse tipo de formato, onde o clima era mais competitivo e o público queria ver uma disputa e saber quem tinha feito o melhor verso, quem tinha o melhor flow ou quem se destacava. Essa expectativa fazia com que cada lançamento acabasse se tornando um evento. Várias vezes a cena parou para ver alguma cypher dessa época, seja já mencionado Poetas no Topo, as cyphers de cada grupo como DV Tribo e 1 Kilo, ou projetos individuais como Favela Vive. Esse período da cena foi o momento onde mais tivemos clássicos sendo lançados, bons versos, boas letras, isso justamente porque essa era a maior preocupação entre os rappers daquela época. Essa fase tinha toda uma dinâmica diferente. Muitos clássicos foram lançados nessa época e por isso cada lançamento tinha um peso e uma expectativa que crescia um após o outro. Quem acompanhou naquela época se lembra como foi do Favela Vive 1 pro Favela Vive 2, quando eles conseguiram reunir BK, Funkeiro e MV Bill, formando esse time em uma das faixas mais lembradas até hoje do ano lírico. Essa cypher tem algo especial, porque ela traz o retorno do MV Bill, que era um grande ícone da antiga escola, e aqui não desperdiça nenhuma barra na hora de rimar. Se for pra botar pano quente, eu prefiro o esquerdo e Botafogo. Olho grande no progresso alheio e sem inveja pra mim não é jogo. Bagulho de sujeito bom e não de moleque. Não vem querer pagar de patrão. Aqui ninguém é chefe só porque fuma um beck. Vários não chegaram na minha idade. Não dá pra acreditar que vai mudar se trocar o nome de favela pra comunidade. Apesar de ambos os projetos serem cyphers, Poetas no Topo e Favela Vive, dois dos maiores destaques do ano lírico, são diferentes na entrega final. O tom de cada uma das cyphers era totalmente diferente, sendo Poetas no Topo um formato mais descontraído, enquanto Favela Vive abordava temas sociais e fazia letras de protesto. Essa diferenciação dentro do próprio formato se estendia também para outros projetos daquela fase, como as cyphers da 1 Kilo, que também tinham sua própria identidade. Com tantos fatores na cena sendo propícios para que as cyphers aparecessem, e o fato de tantos clássicos terem surgido nesse formato de música, é muito fácil apontar que o ano lírico foi a fase de ouro da cypher. Além de ser uma forma de colaboração entre artistas, reunir muitos nomes numa mesma faixa parece ser um bom caminho para divulgação, já que em teoria isso reúne públicos diferentes que se somam. No entanto, mesmo parecendo uma forma garantida de sucesso, nem as cyphers nem o ano lírico iriam sobreviver à necessidade de mudança. O trap, que havia surgido na mesma época, estava ganhando cada vez mais
espaço e por usar uma linguagem muito mais simples e acessível, acabou ofuscando as músicas cheias de referências e que precisavam de mais atenção para se consumir do ano lírico. O ano lírico não acabou, no fim das contas, ele apenas saturou e foi sumindo aos poucos. De fato, mesmo que anos depois houvesse um lançamento de um novo Poetas no Topo, a cena já não é a mesma. No entanto, o formato de Cypher continua existindo, por exemplo, em um outro projeto da Pineapple, Poesia Acústica. Mas, apesar de ser uma Cypher, a proposta é totalmente diferente. Eu acredito que vocês saibam do que se trata esse projeto, Poesia Acústica. Mesmo que o formato de Cyphers nunca deixe de existir, ele talvez nunca volte a ser o que foi um dia. O que aconteceu no seu auge foi uma daquelas situações que só podem ocorrer graças a diversos fatores que, somados, resultariam em algo inevitável. No fim, essa fase da cena do rap aconteceu porque tinha de acontecer, e algo tão único com certeza vai demorar a acontecer outra vez.